Estamos de volta com a segunda parte do capítulo 1. Poder do Espírito Santo em nosso ministério. De Charles Spurgeon. Lições aos meus alunos, volume 1. Em quinto lugar, dependemos inteiramente do Espírito de Deus para produzir efeito concreto decorrente do Evangelho, o que deve sempre constituir o nosso objetivo. Não nos levantamos em nossos púlpitos a fim de desfraudar a nossa habilidade na esgrima esportiva da espada da retórica, mas com o propósito de que o Espírito Santo conquiste homens e mulheres para Cristo. Não buscamos meramente impressionar ou entreter, mas sim levar as almas a experimentar o poder transformador do Evangelho. Sem a obra do Espírito Santo, nossos esforços seriam em vão e nossas palavras seriam vazias. Portanto, confiamos na ação do Espírito para tocar corações, abrir mentes e trazer convicção de pecado, justiça e juízo. Que possamos reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo em todas as áreas do ministério, desde a preparação do sermão até o momento da pregação. Que Ele nos capacite, nos guie e nos encha de Sua presença, para que possamos cumprir fielmente a missão que nos foi confiada. Que a glória seja dada a Deus e que a obra do espiritual, mas sim, para empreender luta de verdade. O objeto que temos em mira é fazer a espada do Espírito traspassar o coração dos homens. Se em algum sentido se pode pensar na pregação como uma exibição pública, há de ser como a exibição do jogo do cultivo, que consiste em cultivar realmente a terra. A competição não está na aparência dos arados, mas no trabalho feito. Dessa forma sejam julgados os ministros pelo modo como manejam o arado do Evangelho, e como sulcam o solo da lavoura, de ponta a ponta. Sempre visem ao efeito. Ora, dirá alguém, entendi que você tenha dito, nunca faça isso. Digo também que nunca visem ao efeito, no sentido infeliz dessa expressão. Nunca visem ao efeito segundo o modo dos artífices de clímax, dos declamadores de poesia, dos manipuladores de lenços e dos sopradores de palavrório bombástico. Para o homem que degrada o púlpito reduzindo-o a um palco de teatro para exibir-se, muito melhor que não tivesse nascido. Visem a correta espécie de efeito, inspirar os crentes para coisas mais nobres, levá-los para mais perto do seu Senhor, fortalecer os que vacilam até que se livrem dos seus temores, levar os pecadores ao arrependimento e ao exercício da fé incondicional em Cristo. Sem que se sigam estes sinais, para que servem os nossos sermões? Seria uma lástima dizer com certo arcebispo, passei por muitas posições de honra e de confiança, tanto na igreja como no Estado, mais do que qualquer colega da minha ordem na Inglaterra, durante os últimos 70 anos. Mas se tivesse a certeza de que, por minha pregação, ao menos uma alma tivesse sido convertida a Deus, teria nisso maior consolo do que em todos os honrosos ofícios que me deram. Milagres da graça devem constituir os selos do nosso ministério. Quem pode dá-los, senão o Espírito de Deus? Converter uma alma sem o Espírito de Deus? Ora, vocês não podem nem fazer um inseto. Muito menos criar um novo coração em um espírito reto. Tentem conduzir os filhos à obediência e verão que seu poder é nulo. Vocês podem abrir as portas da escola dominical e preparar a lição, mas não podem abrir os corações dos pequeninos para receber a verdade. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Vocês podem pregar a palavra e expor a doutrina mais claramente possível, mas não podem abrir os olhos dos cegos espirituais. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Vocês podem visitar os doentes, consolar os aflitos, orar com os desesperados, mas não podem curar uma única alma ferida. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Portanto, reconheçamos nossa completa dependência do Espírito de Deus em todas as áreas do Deus a uma vida mais elevada, sem o Espírito Santo. É indizivelmente mais provável que os levem à segurança carnal, se procurarem elevá-los por seus próprios métodos, sejam estes quais forem. Não poderemos alcançar os nossos fins se omitirmos a cooperação do Espírito do Senhor. Portanto, com forte clamor e lágrimas, ponham nele a sua esperança, dia a dia. A falta de reconhecimento definido do poder do Espírito Santo jaz na raiz de muitos ministérios vãos.
As violentas palavras de Robert Hall são tão verdadeiras agora como quando as esparramou como lava derretida sobre uma geração semi-sociniana. Por um lado, merece atenção o fato de que os mais eminentes e bem-sucedidos pregadores do Evangelho, um Brainerd, um Baxter, um Schwartz, foram os mais notáveis pela simples dependência em que se colocavam do auxílio espiritual. Por outro lado, nenhum sucesso acompanhou os ministérios daqueles que têm negligenciado ou negado esta doutrina. Estes encontraram a maior censura à sua presunção no total fracasso dos seus esforços, em que ninguém lutara pela realidade da interferência divina, no que a ele se refere, pois, quando o braço do Senhor se revela àqueles pretensos mestres do cristianismo, quem acreditará que não haja tal braço? Foi preciso deixá-los trabalhar num campo a respeito do qual Deus ordenou que não caísse chuva nele. Como se conscientes disso, por último voltaram os seus esforços para um novo canal e, sem esperança de conversão de pecadores, limitaram-se à sedução dos fiéis. Nisto, é preciso confessar, eles têm agido de modo perfeitamente coerente com os seus princípios. Pois que, ao menos, a propagação da heresia não requer assistência divina. 6. Em seguida, necessitamos do Espírito de Deus como o Espírito de súplicas, que faz intercessão pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Uma parte muito importante da nossa vida consiste em orar no Espírito Santo, e o ministro que não pensa assim, melhor seria que abandonasse o ministério. É preciso que a abundante oração acompanhe a pregação zelosa. Não podemos estar sempre de joelhos fisicamente, mas a alma jamais deve abandonar a postura da devoção. O hábito de orar é bom, mas o espírito de oração é melhor. Deve-se manter o retiro periódico, mas a contínua comunhão com Deus deve ser o nosso objetivo. Em regra, nós ministros, nunca devemos ficar muitos minutos sem erguer de fato os nossos corações em oração. Alguns de nós poderíamos dizer com sinceridade que raramente passamos um quarto de hora sem falar com Deus, e isto não como dever, mas como instinto, como um hábito da nova natureza pelo qual não reclamamos maior crédito do que o bebê por chorar em busca da mãe. Como poderíamos agir de outro modo? Agora, se devemos estar intensamente no espírito de oração, temos necessidade de que o óleo secreto seja derramado no fogo sagrado da devoção dos nossos corações. Prover a Deus queiramos ser mais e mais visitados pelo Espírito de graça e de súplicas. Quanto às nossas orações em público, queira Deus que nunca digam com verdade que elas são oficiais, formais e frias. Contudo, é o que serão se o suprimento do Espírito for deficiente. Não julgo os que usam liturgia, mas aos que estão acostumados a fazer oração espontânea, digo, vocês não podem orar em público de modo aceitável, ano após ano, sem o Espírito de Deus. As orações mortas serão ofensivas ao povo muito antes de correr um ano. Como há de ser, então? De onde virá o nosso socorro? Certos fracotes dizem, tenhamos liturgia. Em vez de procurar o auxílio divino, descem ao Egito, em busca de socorro. Em vez de colocar-se na dependência do Espírito de Deus, vão orar seguindo um livro. De minha parte, quando não consigo orar, prefiro estar ciente disso e ficar gemendo por ajuda até que a oração venha. Que o Espírito Santo nos conceda uma vida de oração fervorosa e constante, tanto no secreto quanto em público. Que nossas súplicas sejam impulsionadas pelo Espírito de súplicas, e que o óleo secreto da devoção seja derramado em nossos corações, inflamando-nos com uma paixão por buscar a face de Deus. Que nunca nos esqueçamos da importância vital do Espírito Santo em nossas orações, pois somente através dele nossas palavras alcançarão os céus e produzirão frutos duradouros na vida dos santos. Causa da aridez da minha alma, até que o Senhor me visite com a bênção de uma devoção frutífera. Se vocês estiverem cheios do Espírito Santo, lançarão fora com alegria todos os grilhões formais para se entregarem à corrente sagrada e serem levados até encontrarem águas profundas. Às vezes desfrutarão de uma comunhão mais íntima com Deus pela oração no púlpito do que em qualquer outro lugar. Quanto a mim, a minha mais grandiosa hora secreta de oração muitas vezes acontece em público. A minha mais genuína experiência de estar a sós com Deus tem ocorrido enquanto elevo súplicas em meio a milhares de pessoas.
Abro os olhos no fim de uma oração e volto ao povo reunido com uma espécie de choque ao ver que me encontro na terra, entre os homens. Essas ocasiões não estão sob o nosso controle. Também não podemos alcançar essas condições por meio de treinamento ou esforço. Nenhuma língua pode descrever quão abençoadas são para o ministro e para os irmãos essas condições. Quão repletas de poder e bênção será também a prática habitual da oração, mas não posso me deter aqui para proclamar isso. Mas para alcançar tudo isso, precisamos elevar os olhos para o Espírito Santo. E, louvado seja Deus, não olharemos em vão, pois é dito especificamente que Ele ajuda as nossas fraquezas na oração. Além disso, é importante estar sob a influência do Espírito Santo, uma vez que Ele é o Espírito de Santidade. Sim, porque uma parte muito considerável e essencial do ministério cristão consiste em servir de exemplo. Nossa gente observa com muita atenção o que dizemos do púlpito e o que fazemos na esfera social e em tudo mais. Meus irmãos, acham fácil ser santos? Santos que outros possam considerar como exemplos? Devemos ser maridos tais, que todos os maridos da igreja possam ser como somos, sem risco. É assim conosco? Devemos ser os pais tais, que todos os pais da igreja possam ser como somos, sem risco. É assim conosco? Devemos ser os patrões tais, que todos os patrões da igreja possam ser como somos, sem risco. É assim conosco? Devemos ser os empregados tais, que todos os empregados da igreja possam ser como somos, sem risco. É assim conosco? Devemos ser os membros tais, que todos os membros da igreja possam ser como somos, sem risco. É assim conosco? Ah, meus irmãos, se nós quisermos ser assim, precisamos do Espírito Santo, o Espírito de Santidade, que possa encher-nos com sua presença, transformar-nos e capacitar-nos a viver uma vida que glorifica a Deus e testemunha aos outros. Que o Espírito Santo nos santifique e nos capacite a sermos verdadeiros exemplos do amor, da melhores pais. Lástima! Alguns ministros que conheço estão longe disto, pois, com referência às suas famílias, guardam bem as vinhas alheias, porém não guardam bem as suas. Seus filhos são negligenciados e não crescem como semente santa. É assim com os seus? Nas conversas com os nossos semelhantes, somos inculpáveis e inofensivos, como filhos de Deus irrepreensíveis. É o que nos cabe ser. Respeito as razões pelas quais o Sr. Vitefield mantinha sempre o terno de linho escrupulosamente limpo. Não, costumava dizer, isto não é ninharia. O ministro não deve ter mancha, nem mesmo em sua roupa, se possível. Não há como exagerar a pureza num ministro. Vocês conhecem algum colega infeliz que apareceu salpicado, e afetuosamente o ajudaram a remover as manchas, mas perceberam que teria sido melhor se as roupas estivessem alvas sempre. Oh, mantenham-se imaculados do mundo! Como pode ser assim estando nós num cenário de tentação e vivendo cercados de pecados? Somente se formos preservados por um poder superior. Se vocês hão de andar em toda a santidade e pureza, como convém aos ministros do Evangelho, devem ser diariamente enchidos do Espírito Santo. Uma vez mais, precisamos do Espírito Santo em sua qualidade de espírito de discernimento, pois ele conhece as mentes dos homens como conhece a de Deus, e necessitamos muito disto quando lidamos com personalidades difíceis. Há neste mundo alguns indivíduos que talvez pudessem receber permissão para pregar, mas que nunca deveríamos tolerar que se tornassem pastores. São desqualificados mental ou espiritualmente. Na igreja de São Zeno, em Verona, vi uma estátua daquele santo, representando-o sentado. O artista lhe deu pernas acima dos joelhos tão curtas que ficou sem colo para abrigar crianças, de modo que ele não poderia ser um pai bom para aconchegar os filhos. Receio que haja muitos outros que trabalham com semelhante falta de habilitação. Não podem levar a sua mente a entrar de coração nos cuidados pastorais. São capazes de dogmatizar sobre uma doutrina e de polemizar sobre uma ordenança, mas entrar em compassiva empatia com uma experiência alheia está longe deles. Uma pessoa assim só pode prestar frio consolo às consciências aflitas.
Seu conselho terá o mesmo valor do conselho dado pelo montanhês escocês que, segundo contam, viu um inglês afundando num pântano em Ben Nevis. Estou afundando, gritou o viajante. Você pode dizer-me como sair daqui? O montanhês calmamente replicou, acho que é provável que você não vá conseguir sair daí nunca e seguiu seu caminho. Conhecemos ministros dessa laia. Ficam confusos e quase perdem a paciência com os pecadores, lutando à beira do desânimo. Se eu e você, despreparados para a arte do pastoreio, fossemos colocados entre ovelhas e cordeiros no início da primavera, o que haveríamos de fazer com eles? Na mesma perplexidade se acham os que nunca foram ensinados pelo Espírito Santo sobre a maneira de cuidar das almas. Que as suas instruções nos livrem de tão desditosa incompetência. Sobretudo, irmãos, por mais ternura de coração ou amorosa preocupação que tenhamos, não saberemos tratar da imensa variedade de casos, a não ser que o Espírito de Deus nos dirija, pois não existem dois indivíduos iguais. E mesmo um caso idêntico a outro requererá tratamento diferente em diferentes ocasiões. Num período poderá ser melhor consolar, noutro repreender. E a pessoa de quem você se compadeceu com empatia até as lágrimas hoje, talvez necessite que a enfrente com olhar carrancudo amanhã, por dizer tolices da consolação que você lhe deu. Os que curam os quebrantados de coração e proclamam libertação aos cativos precisam ter sobre si o Espírito do Senhor. Na supervisão e direção de uma igreja, é necessário o auxílio do Espírito. No fundo, o principal motivo da divisão de nossa denominação está na dificuldade proveniente do nosso governo eclesiástico. Tem-se dito que tende à intranquilidade do ministério. Sem dúvida, é muito penoso para quem suspira pelas dignidades oficiais e sente necessidade de ser o excelentíssimo senhor oráculo, diante de quem até um cachorro fica proibido de latir. Os incapazes de dirigir algo além de bebês são justamente as pessoas que têm maior sede de autoridade, vendo-se mal aquinhoados dela nestas partes, procuram outras regiões. Se você não pode governar-se a si próprio, se não é varonil e independente, se não é superior quanto ao peso moral, se não tem maior dom e graça do que os seus ouvintes comuns, poderá vestir uma toga e ter a pretensão de ser o líder da igreja, mas não numa igreja de governo batista ou neotestamentário. De minha parte, detestaria ser pastor de pessoas que nada têm que dizer, ou que, se chegam a dizer algo, bem podiam ter ficado caladas, pois o pastor é Sua Excelência, o soberano, e os demais são leigos, cada qual um João ninguém. Preferiria antes ser líder de 6 homens livres, cujo entusiástico amor fosse o meu único poder sobre eles, do que bancar ditador de uma vintena de nações escravizadas. Que posição é mais nobre do que a do pai espiritual que não se arroga autoridade, todavia, é estimado por todos, e cuja palavra é dita apenas como terno conselho, mas é recebida como tendo força de lei. Ao consultar os desejos de outros, vê que o primeiro desejo deles é saber o que ele recomenda e, cedendo sempre aos desejos de outros, vê que se alegram em ceder aos seus. Amorosamente firme e generosamente gentil, é o chefe de todos porque é servo de todos. Isto não requer sabedoria do alto? Que poderia ter maior necessidade dela? Quando Davi se estabeleceu no trono, disse, é ele que submete a mim o meu povo. E assim pode falar todo feliz o pastor quando vê tantos irmãos de temperamentos diversos querendo alegremente estar sob disciplina e aceitar a sua liderança na obra do Senhor. Se o Senhor não estivesse entre nós, logo haveria confusão. Ministros, diáconos e presbíteros, todos precisam ser sábios, mas se o pombo sagrado parte, e o espírito de contenda entra, é o fim para nós. Irmãos, o nosso sistema não funcionará sem o Espírito de Deus, e me alegra que não funcione, pois as suas paralisações e suas rupturas chamam a nossa atenção para o fato da sua ausência. Nunca se teve a intenção de que o nosso sistema promovesse a glória de sacerdotes e pastores, mas é planejado para educar cristãos varonis, que não releguem a sua fé ao segundo plano. Que sou eu, e que são vocês, para que devamos ser senhores dominando a herança de Deus? Algum de nós se atreverá a dizer com o rei francês, Eliétata, c'est moi, o Estado sou eu sou a pessoa mais importante da minha igreja? Se for assim,
não é provável que o Espírito Santo faça uso desses instrumentos inadequados. Mas se conhecemos os nossos lugares e desejamos conservá-los com toda a humildade, Ele nos ajudará, e as igrejas florescerão sob os nossos cuidados. Dei-lhes um alongado catálogo de pontos nos quais o Espírito Santo nos é absolutamente necessário. Contudo, a lista está muito longe de ser completa. Deixei-a intencionalmente imperfeita porque, se eu tentasse completá-la, todo o nosso tempo expiraria antes de podermos responder à pergunta: como podemos perder esta assistência necessária? Que nenhum de nós jamais faça esta experiência, mas é certo que os ministros podem perder o auxílio do Espírito Santo. Cada pessoa aqui presente pode perdê-lo. Vocês não perecerão, uma vez que são crentes, porque a vida eterna está em vocês. Podem, porém, perecer como ministros, de quem não se ouça mais falar que são testemunhas em prol do Senhor. Se suceder isso, não será sem motivo. O Espírito reclama soberania semelhante à do vento que sopra onde quer. Entretanto, jamais sonhemos que soberania e capricho são a mesma coisa. O bendito Espírito age como quer, mas sempre de modo justo, sábio, e com motivo e razão. Às vezes ele dá ou retira sua bênção, por razões relativas a nós mesmos. Notem o curso de um rio como Tâmisa, como torce e retorce a seu bel prazer. Contudo, há razão para cada volta ou curva. O geólogo, estudando o solo e observando a forma da rocha, vê a razão pela qual o leito do rio se desvia para a direita ou para a esquerda. Assim, apesar de que o Espírito de Deus abençoa um pregador mais do que outro, e a razão não pode ser tal que algum homem possa congratular-se consigo por sua própria bondade, todavia há certas coisas concernentes aos ministros cristãos que Deus abençoa, e certas outras coisas que impedem o bom êxito. O Espírito de Deus cai como orvalho, com mistério e poder. Mas, no mundo espiritual é como no mundo natural, certas substâncias se molham com a umidade celestial, ao passo que outras estão sempre secas. Porventura não existe uma causa? O vento sopra onde quer, mas se desejamos sentir uma forte viração, temos que ir ao mar ou subir as colinas. O Espírito de Deus tem lugares favoritos para a demonstração do seu poder. Ele é simbolizado por uma pomba, e a pomba tem os seus retiros preferidos. Frequenta as correntes de águas, os lugares pacíficos e calmos. Não a encontramos no campo de batalha, nem a vemos pousar na carniça. Há coisas congruentes com o Espírito e coisas contrárias à sua mente. O Espírito de Deus compara-se com a luz. A luz pode brilhar onde quiser, mas uns corpos são opacos, enquanto que outros são transparentes. Assim, há homens através dos quais nunca aparece o seu brilho. Portanto, deste modo se pode demonstrar que, embora o Espírito Santo seja o livre Espírito de Deus, de modo nenhum age por capricho. Entretanto, diletos irmãos, o Espírito de Deus pode ser entristecido, contrariado, e pode mesmo sofrer resistência. Negar isto é opor-se ao testemunho frequente da Escritura. Pior de tudo, podemos menosprezá-lo e insultá-lo a tal ponto que ele não fale mais por nosso intermédio, mas nos deixe como deixou o rei Saul antigamente. Seria lamentável se existissem homens no ministério cristão aos quais sucedesse isto, temo, porém, que existam. Irmãos, quais serão os males que entristecem o Espírito? Respondo: tudo que vos desqualifique como cristãos comuns para a comunhão com Deus também vos desqualifica para experimentarem o poder extraordinário do Espírito Santo como ministros. À parte disso, porém, há obstáculos especiais. Dentre os primeiros, devemos mencionar a falta de sensibilidade, ou seja, aquele estado de frieza emocional que nasce da desobediência às ternas influências do Espírito. Devemos ser delicadamente sensíveis ao seu mais leve movimento, e então poderemos esperar a sua presença em nós. Mas, se somos como o cavalo e a mula que não tem entendimento, segundo a expressão bíblica, sentiremos o chicote, mas não desfrutaremos das ternas influências do Consolador. Outro defeito entristecedor é a falta de veracidade. Quando um grande músico pega um violão ou toca a harpa e vê que as notas falseiam, detém a mão. As almas de alguns homens não são sinceras.
Eles são sofisticados e hipócritas. O Espírito de Cristo não será cúmplice de homens aplicados à desprezível ocupação de iludir e enganar. Será este o caso aqui, que vocês preguem certas doutrinas, não porque creem nelas, mas porque a sua igreja espera que as preguem. Estarão vocês dando tempo ao tempo até poderem, sem risco, renunciar ao seu credo atual e apregoar o que a sua mente covarde realmente sustenta ser verdadeiro? Neste caso vocês são decaídos de fato, e estão abaixo dos escravos mais indignos. Deus nos livre dos homens traiçoeiros, e se estes chegam a formar em nossas fileiras, prover a Deus sejam rapidamente expulsos ao som da marcha do velhaco, Rod Smart. Se nós sentimos aversão por eles, quanto mais os detestará o Espírito da Verdade. Vocês poderão contristar grandemente o Espírito Santo com uma geral escassez de graça. A frase é temível, mas descreve certas pessoas melhor do que todas as outras que me ocorrem. A família graça escassa geralmente tem um dos seus membros no ministério. Conheço o tipo. Não é insincero nem imoral, não tem mau gênio nem é auto-indulgente, mas algo lhe falta. Não seria fácil provar essa ausência por meio de alguma ofensa ostensiva de sua parte. O que lhe falta, porém, falta a sua personalidade toda, e essa carência arruína tudo. Falta-lhe aquilo que por excelência é necessário. Ele não é espiritual. Não há nele o aroma de Cristo. O seu coração nunca se inflama no seu interior. Sua alma não vive. Falta-lhe a graça. Não podemos esperar que o Espírito de Deus abençoe um ministério que jamais devia ter sido exercido, e certamente um ministério não revestido da graça é dessa natureza. Outro mal que expulsa o Espírito Divino é o orgulho. O modo de ser bem grande consiste em ser bem pequeno. Ser muito notável em sua própria estima é não ser notado por Deus. Se você tem profunda necessidade de viver nos lugares elevados da terra, achará frios e áridos os pontos culminantes das montanhas. O Senhor habita com os humildes, mas de longe conhece o soberbo. A preguiça também contraria o Espírito Santo. Não posso imaginar o Espírito esperando à porta do mandrião e suprindo as deficiências criadas pela indolência. A ociosidade na causa do Redentor é um mal para o qual não se pode inventar desculpa. Nós mesmos sentimos arrepios ao vermos os movimentos vagarosos dos preguiçosos, e estejamos certos de que o Espírito Santo, ativo como é, fica igualmente contrariado com os que agem levianamente na obra do Senhor. A negligência na oração particular, como muitos outros males, produzirá o mesmo resultado infeliz. Todavia, não é preciso alongar o assunto, pois as suas próprias consciências, irmãos, lhes dirão o que entristece o Santo de Israel. Agora lhes rogo que atentem para esta palavra. Vocês sabem o que poderá acontecer se o Espírito de Deus for grandemente contristado e retirar-se de nós? Há duas suposições. A primeira é que nunca fomos verdadeiros servos de Deus, mas apenas usados temporariamente por ele, como Balaão, e até a jumenta cavalgada por ele. Suponhamos, irmãos, que eu e vocês continuemos pregando por um tempo sem que nem nós nem outros suspeitemos que fomos destituídos do Espírito de Deus. Todo o nosso ministério pode acabar-se de um golpe, e nós com ele. Talvez sejamos derribados na primavera, como aconteceu com Nadab e Abiú, para não mais ministrarmos perante o Senhor, ou talvez sejamos removidos nos anos do amadurecimento, como Ofni e Finéias, não podendo continuar servindo no tabernáculo da congregação. Não temos nenhum analista inspirado que nos registre a súbita eliminação de homens que prometem muito. Se o tivéssemos, porém, talvez lêssemos aterrorizados, sobre zelo sustentado por bebidas fortes, sobre farisaísmo associado à corrupção secreta, sobre ortodoxia declarada ocultando infidelidade absoluta, ou sobre alguma outra forma de fogo estranho apresentado no altar, até que o Senhor não o suporte mais e elimine os ofensores com repentino golpe. Caberá a algum de nós essa terrível condenação? É uma pena, mas vi alguns que, como Saul, foram abandonados pelo Espírito Santo. Está escrito que o Espírito de Deus veio sobre Saul. Entretanto, ele não foi fiel à influência divina, esta o deixou, e um espírito mau lhe tomou o lugar.
Notem como o pregador de quem o Espírito se retirou banca jeitosamente o cínico, critica todos os demais, arremessa o dardo da calúnia a alguém melhor do que ele. Saul esteve uma vez entre os profetas, mas se sentia mais à vontade entre os perseguidores. O pregador frustrado procura destruir o verdadeiro evangelista, recorre aos encantos da filosofia, e busca o auxílio de heresias mortas, mas o seu poder se foi e logo os filisteus o encontrarão entre os mortos. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul. Como caíram os valentes no meio da peleja! Também alguns que foram abandonados pelo Espírito de Deus se tornaram semelhantes aos filhos de Seva, um judeu. Estes presunçosos tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, mas os demônios saltaram sobre eles e os subjugaram. Assim, enquanto certos pregadores pregavam contra o pecado, os próprios vícios que denunciavam os derrotaram. Os filhos de Seva têm estado entre nós. Os demônios da bebedice prevaleceram sobre o próprio indivíduo que denunciava o cálice fascinante, e o demônio da impureza saltou sobre o pregador que aplaudia a castidade. Se o Espírito Santo estiver ausente, de todas as posições a nossa é a mais perigosa. Cautela, pois. É lamentável, mas alguns ministros ficaram como Balaão. Era um profeta, não era? Não falava em nome do Senhor? Não se lhe chamou homem de olhos abertos, que tem a visão do Todo-Poderoso. Apesar disso, Balaão lutou contra Israel e com astúcia arquitetou um plano pelo qual o povo escolhido poderia ser vencido. Ministros do Evangelho aqui se tornaram súditos do Papa, infiéis, livre-pensadores, e conspiraram para a destruição daquilo que antes professavam pregar. Podemos ser apóstolos, mas como Judas, terminar sendo filhos da perdição. Ai de nós, se for este o caso! Irmãos, presumirei que somos realmente filhos de Deus. E então? Ora, mesmo neste caso, se o Espírito de Deus nos deixar, poderemos ser eliminados de um golpe, como se deu com o iludido profeta que deixou de obedecer à ordem do Senhor nos dias de Jeroboão. Era sem dúvida um homem de Deus, e a sua morte física de modo algum prova que tenha perdido a alma, mas rompeu aquilo que sabia ser uma ordem de Deus dada especialmente para ele. Seu ministério terminou ali e naquela exata ocasião, pois um leão o encontrou no caminho e o matou. Queira o Espírito Santo proteger-nos dos enganadores e manter-nos fiéis à voz de Deus. Pior ainda, podemos reproduzir a vida de Sansão, sobre quem veio o Espírito de Deus nos campos de Dan. Mas, no regaço de Dalila perdeu a força, e na masmorra perdeu os olhos. Concluiu com bravura a carreira, cego como estava, mas quem de nós deseja tentar destino tal? Ou, e este último me entristece além de toda a expressão, porque tem maior probabilidade de acontecer do que qualquer de todos os restantes, o Espírito de Deus pode retirar-se de nós, em penoso grau, para estrago do encerramento da nossa carreira, como foi no caso de Moisés. Não perderemos as nossas almas, não, nem mesmo as nossas coroas no céu ou ainda a nossa reputação na terra, porém ficaremos sob uma nuvem em nossos últimos dias por termos falado uma vez imprudentemente com os nossos lábios. Recentemente estudei os últimos dias do grande profeta do Horebe, e ainda não me recuperei da profunda tristeza de espírito que me sobreveio. Qual foi o pecado de Moisés? Não há por que inquirir. Não foi grosseiro como a transgressão de Davi, nem chocante como o fracasso de Pedro, nem fraco e tolo como a grave falta do seu irmão Arão. Na verdade, parece uma ofensa infinitesimal quando pesada na balança do julgamento usual. Mas então, vocês veem, foi o pecado de Moisés, homem favorecido por Deus mais que todos os outros, o pecado de um líder do povo, de um representante do Rei Divino. O Senhor o podia ter passado por alto em qualquer outro, não porém em Moisés. Moisés teve que ser punido com a proibição de introduzir o povo na terra prometida. É certo que teve gloriosa visão do alto de Pisga, e tudo mais que podia mitigar o rigor da sentença, mas foi grande desapontamento nunca entrar na terra da herança de Israel, e isso por ter falado uma vez impensadamente. Eu não poderia fugir ao serviço do Mestre, mas tremo em sua presença.
Quem pode estar sem culpa, quando até Moisés errou? É coisa terrível ser amado de Deus. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, e o que fala com retidão. Somente este pode enfrentar as devoradoras chamas do amor. Rogo-lhes, irmãos, que procurem ocupar o lugar de Moisés, mas tremam ao fazê-lo. Temam e tremam por todo o bem que Deus faça passar diante de vocês. Quando estiverem transbordando de frutos do Espírito, inclinem-se até o pó perante o trono, e sirvam ao Senhor com temor. O Senhor nosso Deus é Deus zeloso. Lembrem-se de que Deus veio a nós, não para exaltar-nos, mas para exaltar-se, e temos que atentar para o fato de que a glória de Deus é o único objetivo de tudo o que fazemos. Importa que Ele cresça, e eu diminua. Possa Deus nos induzir a isso e nos faça andar muito cuidadosa e humildemente diante dele. Deus nos sondará e nos provará, pois o juízo começa em sua casa, e nessa casa começa com os seus ministros. Quererá algum de nós ser achado em falta? Retirará o abismo do inferno uma parte dos seus infelizes habitantes do meio do nosso grupo de pastores? Será terrível a sentença de um pastor decaído. A sua condenação causará espanto aos transgressores comuns. Das profundezas o inferno se move por ti para encontrar-te em tua vinda. Todos eles te dirão: também tu te tornaste fraco, igual a nós? Ficaste parecido conosco? Clamemos ao Espírito de Deus, que nos faça e nos mantenha vivos para Deus, fiéis ao nosso ofício e úteis à nossa geração, e limpos do sangue das almas.